esse drama que a gente vive hoje, né, que nos coloca grande parte dos brasileiros no isolamento social, outra parcela, a classe operária, de fato, que não tem nem o direito ao isolamento social, está sendo contaminada nas fábricas, nos processos de trabalho, nos supermercados, aqui em Santa Catarina, nos frigoríficos, que viraram o epicentro do contágio em Santa Catarina. Então, discutir a pandemia, mas, obviamente, não é uma pandemia em qualquer tipo de sociedade, é uma pandemia na sociedade do capital, nessa relação social que nos domina, que organiza a nossa existência e que, obviamente, faz da pandemia algo muito mais grave, muito mais sério do que uma pandemia em outro tipo de sociedade. Em outro tipo de sociedade, poderíamos lidar de maneira completamente diferente com a pandemia. Na sociedade do capital, o que resta aos trabalhadores é a morte. É a morte, é o sofrimento, é o desemprego, né? E ainda mais na sociedade capitalista em crise, em meio à sua crise, dramática crise do capital, que joga milhões de brasileiros aí na situação do desemprego, na queda dos rendimentos, na pobreza, na fome, as filas que se acumulam em frente à Caixa Econômica na busca do benefício, né, daquela miséria dos R$ 600, para ver o que é o drama que a gente está vivendo, essa crise capitalista que tem esse agravante, que é o agravante da pandemia. E, por fim, a saída desse processo, né? Não há outra saída na nossa avaliação, nós da Revolução Brasileira, que não a Revolução Brasileira, a Revolução Social, né? Que desde há muito, já desde quando formulado por Marx, né? É uma revolução que é a Revolução Proletária. Não estamos falando aqui de outra revolução que não a Revolução Proletária, e como diz a nossa camarada Angélica Lovato, a revolução é proletária ou não será a revolução, será qualquer outra coisa, mas não será a revolução. Então, discutiremos a Revolução Brasileira, a Revolução Proletária Brasileira, é disso que se trata. Esse é o debate, então, que nesse estreitamento que a conjuntura vai colocando, nesse mundo que parece que não nos dá mais saída, que não o desespero, que não a desesperança, que não a ausência de perspectivas, especialmente para a enorme parcela da juventude, que nem mais aquela situação dos seus pais consegue reproduzir, pelo contrário, a situação se agrava, se dramatiza enormemente. Então, essa nova geração aí da classe operária, da classe trabalhadora, essa juventude proletarizada, completamente proletarizada, que não tem nada a não ser vender a sua força de trabalho, ou seja, é parte do capital, é o capital em processo, né, a venda da força de trabalho, vai ter que encontrar uma saída que é a saída da Revolução Brasileira.